Oi gente, hoje eu vim gravar um vídeo falando 5 coisas que eu aprendi com Flávia Kalina sobre criação. Para quem não sabe, Flávia Kalina é uma blogueira que também é pedagoga e youtuber. Blogueira não, na verdade, youtuber, né? Porque ela faz vídeos pro YouTube em que ela lhe ensina coisas sobre como lidar com crianças, lhe ensina atividades. E eu assisto ela, acho que já faz mais de um ano ou quase 2, eu acredito. A filha dela, Baby V, era bem pequenininha. E desde quando eu comecei a tomar conta de Arthur, que eu comecei a assistir mais os vídeos delas e prestar mais atenção nos ensinamentos que ela dá e no que realmente, quando você passa a aplicar com a criança, aquilo passa a modificar completamente o jeito que a criança age. E essas 5 coisas que eu vou falar aqui, eu acho que mudou completamente o jeito de agir de Arthur, e eu acho que todo mundo que cuida de criança deveria saber essas 5 coisas e deveria agir dessa forma. Vamos lá, eu anotei aqui uma colinha. A primeira, e eu acho que é a principal de todas, sempre falar para a criança o que você vai fazer com ela. Por exemplo, você vai trocar a fralda da criança. Não é pegar, jogar na cama, tirar a fralda dela. Olha, nós vamos trocar a fralda porque você fez xixi, e aí a fralda tá molhada para você não ficar assado. Vai explicando para a criança, porque com isso você tanto trabalha o corpo como a mente da criança, explicando que a fralda é para quando faz xixi, vamos tomar banho, que você precisa tomar banho, porque na maioria das vezes quando você faz a criança fazer uma coisa por obrigação, simplesmente porque você quer, ela não faz de boa vontade. E quando você vai explicando, ela entende e ela faz sem nenhuma reclamação. Segunda coisa, lembrar sempre que a criança tem as suas frustrações e vontades. Porque às vezes a criança chega no shopping não, esse é um exemplo da própria Flávia, chega no mercadinho e aí a criança vê uma pipoca, quer aquela pipoca, chora pela pipoca. Os pais ou cuidadores se estressam, gritam com a criança, diz que ela não pode. Mas você não entende que talvez se fosse pra você, não fosse uma pipoca ou outra coisa, você também queria. Só que você sabe dizer que você quer. Você não precisa chorar. Criança às vezes precisa chorar para que a gente entenda. Então você tem que dizer para a criança que você está entendendo a situação dela, mas que no momento a pipoca não é o ideal, ou a pipoca não é para aquela hora, ou a pipoca vai para depois. Sempre entender o que a criança está sentindo e passando. Terceira coisa, quando a criança chora, falar para ela que está entendendo o que está acontecendo e se manter calma. A primeira parte já foi mais ou menos o da outra, que você tem que entender que a criança tem as suas próprias frustrações. E a outra é essa parte de que você tem que se manter calmo, porque quanto mais você grita, mais a criança se estressa. E mais ela grita, e mais ela chora, e nunca vai conseguir se acalmar. E você se mantendo calma, você demonstra calma para ela, e você consegue acalmar as crianças na maioria das vezes. Tem vezes que não, que eles precisam chorar e dar uns gritos, que é para poder se acalmar. A gente mesmo às vezes precisa chorar, né, para se acalmar. Imagine eles. Quarta coisa, levar a criança para todos os lugares e envolvê-las em atividades do dia a dia. Eu vejo várias pessoas, conheço várias pessoas que acham que criança não pode ir para determinados lugares, que não consegue fazer nada com criança. E depois que eu comecei a assistir Flávia, eu percebi que isso é coisa de gente que não sabe lidar com a criança, porque se você assistir, e eu recomendo que você assista os vídeos da Flávia, você vai ver que Baby V faz tudo o que ela faz. E eu faço isso com Arthur. Arthur vai para todos os lugares. E quando a gente vai entrar numa loja que eu sei que a mãozinha dele vai querer pegar, eu já vou conversando, Arthur, olha a mãozinha aqui, por favor, não pegue nada, porque senão pode quebrar isso e aquilo. Ou então dá uma outra atividade, por exemplo, você vai pro mercadinho, você já bota ele dentro do carrinho, você já dá alguma coisa que vai distraindo, para que a criança participe de tudo aquilo que está acontecendo na vida, porque não dá para você viver e deixar a criança dentro de casa simplesmente porque ela vai bagunçar, ela vai gritar, ela vai fazer zoada.
E a quinta e última coisa é que somos o espelho da criança. Meu Deus, tudo que você fala e tudo que você faz, você vai ser repetido. Não pode se fazer nada que não seja certo, que não seja que você não quer, tudo que você fizer, lembre-se que vai ter alguém que vai lhe repetir. Ou seja, só faça aquilo que você quer ir a ver o seu filho fazendo. Porque é tudo. Se você pula, ele pula. Se você corre, ele corre. Se você joga a coisa no lugar errado, ele vai aprender a colocar as coisas no lugar errado. Agora, se você faz tudo da maneira mais correta, que ninguém consegue fazer tudo tão perfeito. Desculpa, ninguém vai conseguir fazer tudo tão perfeito, nem as próprias crianças quando crescerem e se tornarem adultas, mas da melhor forma possível para que as crianças consigam nos repetir, digamos assim, da melhor forma. E eu aprendi muitas outras coisas com Flávia, agora essas 5 eu acho assim que foram totalmente imprescindíveis e que melhoraram muito a minha convivência, e não só a minha, mas a convivência de todos que estão ao meu redor, porque eu faço questão de pedir, por favor, para que repita com ele isso que a gente tenta fazer em casa, para que ele seja uma pessoa melhor, porque a gente está criando cidadãos para o mundo e a gente está precisando de um mundo melhor, né? Digamos assim, estamos precisando de um mundo melhor e é o que a gente quer das nossas crianças. Beijo e até os próximos vídeos.